Olá pessoal do Inteligência Ocidental. Seja muito bem-vindo a esse canal onde vamos compartilhar os grandes escritores da literatura ocidental. Curta, comente e compartilhe esse vídeo. E por favor, faça seu comentário. Neste episódio, vamos continuar com a crítica do historiador Paul Johnson sobre a vida e a obra de Karl Marx. No episódio anterior, vimos que Johnson argumenta que Marx não era um cientista social, mas um filósofo político. Neste episódio, vimos como Johnson critica a teoria da mais-valia e a visão de Marx sobre a história. O historiador britânico Paul Johnson, em seu livro Os Intelectuais, apresenta uma visão crítica de Karl Marx. Johnson argumenta que Marx foi um intelectual fraudulento, que não se baseou em fatos, mas em ideologia. Johnson afirma que Marx não era um cientista social, mas um filósofo político. Ele não estava interessado em analisar o mundo real, mas em construir uma teoria que justificasse a sua visão de mundo. Johnson cita como exemplo o livro O Capital, a obra mais importante de Marx. Johnson argumenta que Marx usou dados falsos para embasar sua teoria da mais-valia. Ele afirma que Marx ignorou evidências que contradiziam sua teoria, como o fato de que os trabalhadores recebiam salários mais altos no capitalismo do que em outros sistemas econômicos. Johnson também critica a visão de Marx sobre a história. Marx acreditava que a história era uma luta de classes e que o capitalismo acabaria sendo substituído por um sistema socialista. Johnson argumenta que essa visão é simplista e não corresponde à realidade. Johnson conclui que o legado de Marx é trágico. Ele acredita que as ideias de Marx levaram a regimes totalitários como a União Soviética e a China. Neste episódio, vamos continuar com a crítica do historiador Paul Johnson sobre a vida e a obra de Karl Marx. Continuação. Parte 3. Perante o julgamento da opinião pública, acuso as classes médias inglesas de assassinato em massa, roubo em grande escala e todos os outros crimes da lista. Essa frase quase que resume o livro. Tratava-se de uma acusação. Uma grande parte do livro, inclusive toda a análise do período pré-capitalista e dos primeiros estádios da industrialização, não se baseava em fontes primárias, mas em umas poucas fontes secundárias de valor duvidoso, principalmente o livro de Peter Gaskell, The Manufacturing Population of England, A População Manufatureira, da Inglaterra, 1833, um trabalho de mitologia romântica que tentava provar que o século XVIII tinha sido uma época próspera para os pequenos fazendeiros e para os artesãos. De fato, como foi demonstrado de forma concludente pela Comissão Superior de Emprego de Crianças de 1842, as condições de trabalho nas pequenas oficinas industriais e caseiras pré-capitalistas estavam bem piores do que nas grandes e modernas fiações de Lancashire. As fontes primárias impressas utilizadas por Engels estavam 5, 10, 20, 25 ou até 40 anos defasadas, embora geralmente as apresentasse como sendo atuais. Ao apresentar os números estatísticos relativos aos partos de crianças ilegítimas, os quais eram atribuídos aos turnos da noite, deixou de declarar que eles datavam de 1801. Citou um trabalho sobre as condições sanitárias em Edimburgo, sem deixar que seus leitores soubessem que tinha sido escrito em 1818. Em várias ocasiões, omitiu dados e acontecimentos que invalidavam completamente suas informações obsoletas. Nem sempre fica claro se as deturpações de Engels servem para enganar o leitor ou para se autoiludir. Porém, às vezes, o engano é claramente intencional. Utilizou-se de informações relativas a más condições de trabalho reveladas pela Comissão de Inquérito das Fábricas de 1833, sem contar aos leitores que a Lei Fabril criada pelo Lord Althorp em 1833 tinha sido aprovada, e desde então tinha sido posta em prática, exatamente para acabar com as condições descritas no relatório. Usou o mesmo estratagema ao recorrer a uma de suas principais fontes, o livro do Dr. J.P. Kay, Physical and Moral Conditions of the Working Classes, Employed in the Cotton Manufacture in Manchester.
as condições físicas e morais das classes trabalhadoras empregadas na indústria de algodão em Manchester, 1832, que tinha concorrido para que se fizessem reformas fundamentais nas medidas sanitárias do governo local, Engels não as mencionou. Interpretava erroneamente as estatísticas criminais, ou as ignorava, quando não confirmavam sua tese. Na verdade, suprimia informações, com frequência e conscientemente, quando eram contrárias à sua argumentação ou invalidavam uma determinada iniquidade que ele procurava revelar. A verificação cuidadosa das citações que Engels extraiu de suas fontes secundárias fazem ver que elas eram a miúde mutiladas, condensadas, adulteradas e deturpadas, porém, invariavelmente apresentadas entre aspas como se fossem textuais. Por toda a edição do livro organizada por Henderson e Challoner, as notas de pé de página representam uma lista das distorções e inexatidões de Engels. Marx não podia ignorar essas fraquezas, na verdade, desonestidades do livro de Engels, visto que muitas delas foram expostas em detalhe, já em 1848, pelo economista alemão Bruno Hildebrand, numa publicação com a qual Marx estava familiarizado. Além disso, o próprio Marx acobertou conscientemente as distorções de Engels, deixando de revelar ao leitor as grandes melhorias acarretadas, desde que o livro tinha sido publicado, pela execução das leis Fabris e de outras, leis remediadoras, as quais afetaram exatamente as condições para as quais ele tinha chamado a atenção. De qualquer maneira, Marx empregou, na utilização das fontes primárias e secundárias, o mesmo espírito de descaso flagrante, de distorção tendenciosa e de inequívoca desonestidade que marcou a obra de Engels. Na verdade, eles geralmente colaboravam no logro, embora fosse Marx o falsificador mais audacioso. Num caso particularmente escandaloso, ele se superou. Trata-se do chamado Discurso Inaugural para a Associação Internacional de Trabalhadores, fundada em setembro de 1864, com o objetivo de tirar a classe operária inglesa de sua apatia e, por conseguinte, ansioso para provar que as normas existentes estavam perdendo o valor, falsificou intencionalmente uma frase do discurso de 1863 de W. E. Gladstone, relacionado com os gastos orçamentários. O que Gladstone disse ao comentar o aumento da riqueza nacional foi: eu deveria encarar quase com apreensão e com pesar esse aumento inebriante da riqueza e do poder, se achasse que tal aumento se limitou à classe que está em condições mais favoráveis. Porém, acrescentou ele, a situação geral dos trabalhadores britânicos, como temos a felicidade de saber, melhorou ao longo dos últimos 20 anos num grau que, como sabemos, é extraordinário e que quase devemos declarar como sendo sem paralelo na história de qualquer país em qualquer época. Marx, em seu discurso, atribuiu a Gladstone as seguintes palavras: esse aumento inebriante de riqueza e poder se limita inteiramente às classes proprietárias. Sendo verdade o que Gladstone realmente falou, já que foi confirmado por uma grande quantidade de dados estatísticos, e sendo ele famoso, de qualquer modo, por sua preocupação relacionada com a necessidade de assegurar que a riqueza fosse distribuída tão amplamente quanto possível, seria difícil imaginar uma inversão mais afrontosa do sentido original de sua frase. Marx citou como fonte o jornal Morning Star. Porém, o Star, assim como outros jornais e o Hansard, publicou corretamente as palavras de Gladstone. A citação incorreta de Marx foi apontada. Entretanto, ele a reproduziu em O Capital, juntamente com outras discrepâncias, e quando a falsificação foi novamente percebida e denunciada, ele fez uma grande confusão a fim de tumultuar o debate. Ele, Engels e, mais tarde, sua filha Eleanor se envolverão na discussão, tentando defender o indefensável por 20 anos. Nenhum deles jamais admitiria a falsificação primária e patente. E o resultado do debate é que alguns dos leitores ficam com a impressão, como era o propósito de Marx, de que a controvérsia possuía dois lados, pois não possuía.
Marx sabia que Gladstone nunca disse uma coisa daquelas, e o engano foi intencional. Não foi a única vez. Marx falsificou, do mesmo modo, citações de Adam Smith. A sistemática utilização errônea de fontes por parte de Marx chamou a atenção na década de 1880 de dois estudiosos de Cambridge. A partir da edição francesa Revista de O Capital, 1872 a 1875, escreveram um ensaio para o Clube de Economia de Cambridge, comentário sobre o uso dos livros azuis por Karl Marx no capítulo que de Le Capital, 1885. Eles contam que, em princípio, verificavam as referências de Marx para obter informações completas sobre certos tópicos. Porém, impressionados com as discrepâncias que se acumulavam, decidiram analisar o alcance e a importância dos erros que se apresentavam de forma tão manifesta. Descobriram que as diferenças entre os textos dos livros azuis e as citações que Marx tirava deles não eram resultado apenas de enganos, mas mostravam sinais de uma influência deturpadora. Num dos grupos de erros descobriram que as citações tinham sido, a miúde, abreviadas por conveniência por meio da omissão de passagens que provavelmente iriam contra as conclusões que Marx tentava provar. Um outro grupo consiste em reunir citações fictícias a partir de afirmações isoladas que constam de diferentes partes de um relatório. Essas afirmações eram então apresentadas entre aspas ao leitor como se fossem citadas diretamente dos próprios livros azuis. Num tópico, a máquina de costura, se utiliza dos livros azuis como uma imprudência espantosa, a fim de provar exatamente o contrário do que eles realmente mostram. Concluem que seus dados podem não ser suficientes para sustentar uma acusação de falsificação intencional, mas com certeza demonstram um descaso quase criminoso no uso de fontes autorizadas, que nos levam a encarar todas as outras partes da obra de Marx com desconfiança. A verdade é que, mesmo o exame mais superficial da utilização que Marx fez das informações nos obriga a encarar com ceticismo tudo o que ele escreveu baseando-se em dados fatuais. Nunca se pode confiar nele. Todo o importante capítulo 8 de O Capital é uma falsificação deliberada e sistemática visando provar uma tese que uma análise objetiva das informações demonstra ser insustentável. Seus crimes contra a verdade são de 4 tipos. Em primeiro lugar, se utilizou de informações obsoletas porque as ainda válidas não confirmavam suas alegações. Em segundo lugar, escolheu determinadas indústrias onde as condições de trabalho eram particularmente ruins, como sendo típicas do capitalismo. Esse estratagema em especial foi importante para Marx, pois sem ele não haveria como escrever o capítulo 8. Sua tese era de que o capitalismo dá lugar a condições de vida cada vez piores. Quanto mais capital é empregado, pior os trabalhadores devem ser tratados para que se assegurem rendimentos convenientes. Os dados que ele citou detalhadamente para justificar esse raciocínio derivavam, quase em sua totalidade, de empresas pequenas, ineficientes e pouco capitalizadas, ligadas a indústrias arcaicas que, na maioria dos casos, eram pré-capitalistas. Por exemplo, cerâmica, costura, ferraria, padaria, fábricas de caixas de fósforo, de papel de parede e de cordão de sapato. Em muitos dos casos específicos que ele cita, e.g., padaria, as condições de trabalho eram ruins exatamente porque a firma não tinha tido condições de implantar máquinas, uma vez que faltava capital. Desse modo, Marx lida com as condições pré-capitalistas e ignora a verdade que salta aos olhos. Quanto mais capital, menos sofrimento. Quando ele analisa uma indústria moderna e altamente capitalizada, não encontra provas. Desse modo, quando trata do aço, tem de recorrer a comentários interpolados. Que franqueza sarcástica, que fraseologia hipócrita. E no caso das ferrovias, é obrigado a se utilizar de recortes de jornais amarelecidos sobre velhos acidentes, catástrofes ferroviárias recentes. Era necessário para sua tese que o número de acidentes por passageiro a cada 1,5 km percorrido aumentasse.
quando na verdade ele estava diminuindo drasticamente, e, na época em que O Capital foi publicado, os trens já estavam se tornando o mais seguro meio de transporte de massa em toda a história. Em terceiro lugar, ao se utilizar de relatórios da Inspetoria das Fábricas, Marx mencionou exemplos de más condições e maus tratos sofridos por trabalhadores como se essas fossem regras inerentes ao sistema. Na verdade, os responsáveis por essas condições eram o que os próprios inspetores chamavam de os donos de fábrica fraudulentos, os quais cabia a eles desmascarar e processar, e que, desse modo, estavam em via de ser afastados. Em quarto lugar, o fato de as principais informações de Marx provirem dessa fonte, a inspetoria, revela o maior de seus logros. Trata-se da tese de que o capitalismo era, por natureza, incorrigível, e pior, de que nos sofrimentos infligidos pelo sistema aos trabalhadores, o Estado burguês era seu aliado, já que o Estado, escreveu ele, é uma comissão executiva para administrar os negócios da classe dominante como um todo. Porém, se isso fosse verdade, o parlamento nunca teria aprovado as leis Fabris, nem o Estado as teria posto em prática. Praticamente todas as informações de que Marx dispunha, dispostas e às vezes falsificadas, de forma seletiva como estavam, derivavam do esforço do Estado, inspetores cortes juízes de paz no sentido de melhorar as condições de vida, o que implicava necessariamente desmascarar e punir os responsáveis pelas más condições. Se o sistema não estivesse num processo de autorreformulação, o que pelo raciocínio de Marx era impossível, o Capital não poderia ter sido escrito. Como ele não estava disposto a fazer nenhuma pesquisa de campo por conta própria, foi obrigado a se basear exatamente nas informações daquela que ele denominou como a classe dominante, que estava tentando pôr as coisas no lugar e cada vez em maior grau o conseguia. Desse modo, Marx teve de deturpar sua principal fonte de informação para não abandonar sua tese. O livro era, e é, desonesto em sua estrutura. O que Marx não podia ou não iria compreender, por não ter feito nenhum esforço para entender o funcionamento de uma indústria, era que desde os primórdios da Revolução Industrial, de 1760 a 1790, os industriais mais eficientes que tinham amplo acesso ao capital geralmente propiciavam melhores condições para seus empregados. Por isso, eles costumavam defender a legislação relativa às fábricas e, o que era igualmente importante, sua execução efetiva, pois ela acabava com o que eles consideravam uma competição injusta. Desse modo, as condições melhoravam e, por conta disso, os trabalhadores paravam de se revoltar, contrariando o que Marx tinha previsto. Assim, o profeta se viu confuso. O que se percebe depois de uma leitura de O Capital é a incapacidade inata em Marx de entender o capitalismo. Ele fracassou exatamente por não ser científico. Não pesquisou, ele próprio, as informações nem se utilizou com objetividade das que foram pesquisadas por outras pessoas. Do começo até o fim, não apenas o Capital, mas toda sua obra reflete uma desconsideração pela verdade, que às vezes beira o desprezo. Essa é a razão primária pela qual o marxismo, enquanto um sistema, não pode chegar aos resultados que lhe imputam, sendo que chamá-lo de científico chega a ser um absurdo. Por isso, se Marx, apesar da aparência de erudito, não estava motivado por um amor à verdade, qual foi a força motivadora em sua vida? Para descobrir isso, temos de examinar muito mais de perto sua personalidade. É verdade, e em certos aspectos, uma triste verdade, que as grandes obras do intelecto não provêm da atividade abstrata do cérebro e da imaginação. Estão profundamente enraizadas na personalidade. Marx é um exemplo notável desse princípio. Já analisamos a apresentação de sua filosofia como sendo o amálgama de sua visão poética, de seu talento jornalístico e de seu academicismo. Mas também pode ser demonstrado que o conteúdo real dessa filosofia se liga a 4 aspectos de seu caráter: o gosto pela violência, o desejo de poder, a inabilidade de lidar com dinheiro e
e, sobretudo, a tendência de explorar os que se encontravam à sua volta. A sugestão de violência, sempre presente no marxismo e demonstrada com frequência pelo próprio comportamento dos regimes marxistas, representa uma projeção do temperamento de seu criador. Marx passou sua vida num ambiente de extrema violência verbal, onde periodicamente ocorriam brigas e, às vezes, ataques físicos. As brigas na família de Marx foram quase a primeira coisa quase sua futura esposa, Jenny von Westphalen, percebeu a seu respeito. Na Universidade de Bonn, a polícia o prendeu por possuir uma pistola, e ele por muito pouco não foi suspenso. Nos arquivos da universidade, aparece por ter se envolvido em conflitos estudantis, disputado um duelo e se cortado no olho esquerdo. Suas brigas com a família entristeceram os últimos anos de vida do pai e acarretaram por fim uma ruptura definitiva com sua mãe. Numa das cartas mais antigas de Jenny que foram conservadas, se lê: "Por favor, não escreva com tanto rancor e irritação", e fica patente que muitas de suas incessantes desavenças se deviam às expressões violentas que costumava usar quando escrevia ou, mais ainda, quando falava. E nesse último caso, a situação era, no mais das vezes, agravada pelo álcool. Marx não era um alcoólatra, embora bebesse com regularidade, geralmente em grande quantidade, e às vezes se envolvesse em perigosas bebedeiras. Obrigado por assistir. Se você gostou desse vídeo, inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder nenhum episódio. Até o próximo vídeo. Abraços. Equipe Inteligência Ocidental.